Olá, muito bom dia. Estamos de volta com Conexão Espírita. Hoje, dia 1º de agosto, dia que comemora a amamentação. O foco da data está na importância do leite materno como o principal e mais completo tipo de alimentação para os bebês. Vamos às perguntas e respostas de hoje. É com você, Leila. Vamos nessa. Ariel, pergunta-se na questão 315. Aquele que deixou trabalhos de arte ou de literatura, conserva pelas suas obras o amor que tinha durante a vida? Segundo sua elevação, julga-as de outra maneira e frequentemente reprova o que mais admirava. Questão 316. O espírito se interessa ainda pelos trabalhos que se fazem na Terra, pelo progresso das artes e das ciências? Isso depende de sua elevação ou da missão que possa ter a cumprir. Aquilo que vos parece magnífico é frequentemente bem pouca coisa para certos espíritos, que o admiram como o sábio admira a obra de um escolar. Eles examinam o que pode provar a elevação dos espíritos encarnados e seus progressos. Pergunta 317. Os espíritos conservam depois da morte o amor da pátria? E sempre o mesmo princípio. Para os espíritos elevados, a pátria é o universo. Na Terra é aquela em que possuem maior número de pessoas simpáticas. Comentário de Kardec. A situação dos espíritos e sua maneira de ver as coisas variam ao infinito, na razão do grau de seu desenvolvimento moral e intelectual. Os espíritos de uma ordem elevada geralmente só fazem na Terra estações de curta duração. Tudo quanto aqui se faz é tão mesquinho, em comparação com as grandezas do infinito. As coisas a que os homens atribuem a maior importância são tão pueris aos seus olhos, que eles encontram poucos atrativos neste mundo, a menos que tenham sido chamados a fim de concorrer para o progresso da humanidade. Os espíritos de uma ordem intermédia passam mais frequentemente por aqui, embora considerem as coisas de maneira mais elevada do que durante a encarnação. Os espíritos vulgares são de alguma maneira os que aqui permanecem constituindo a massa da população ambiente do mundo invisível. Conservam, com pouca diferença, as mesmas ideias, os mesmos gostos e as mesmas tendências que tinham no seu envoltório corporal. Intrometem-se nas nossas reuniões, nos nossos negócios, nas nossas diversões, tomando parte mais ou menos ativa, segundo o seu caráter. Não podendo satisfazer as suas paixões, gozam com os que a elas se entreguem, e as excitam nessas pessoas. Encontramos entre eles alguns mais sérios, que veem e observam para se instruir e aperfeiçoar. Questão 318. As ideias dos espíritos se modificam na vida de espírito? Muito. Sofrem modificações muito grandes, à medida que o espírito se desmaterializa. Ele pode, às vezes, permanecer muito tempo com as mesmas ideias, mas pouco a pouco a influência da matéria diminui, e ele vê as coisas mais claramente, e então que procura os meios de se melhorar. E por fim, a questão 319. Desde que o espírito já viveu a vida espírita, antes da sua encarnação, de onde vem o seu espanto ao reentrar no mundo dos espíritos? Esse é apenas o efeito do primeiro momento e da perturbação que se segue ao despertar. Mais tarde, ele reconhece perfeitamente o seu estado, à medida que lhe volta a lembrança do passado e que se desfaz a impressão da vida terrestre. Conexão Espírita, a verdade revelar.